Isabelle Taborda, que, aliás, nós conversamos sobre isso, né, Aluan? Que é a questão o processo para o paciente chegar à necessidade de realizar uma cirurgia bariátrica e como que é o processo de avaliação psicológica desse paciente. Perfeito, né? Acho que não existe um indicativo, assim, né, de que as pessoas falem agora está na hora de fazer, né? É uma decisão que normalmente as pessoas tomam. Então, nós temos contato com pessoas que realmente precisam, às vezes porque têm outros problemas de saúde em decorrência da obesidade, né? E nós temos pessoas também que, às vezes, querem mudar questões estéticas, mudar hábitos, esse tipo de coisa, né? Então, essa entrevista, normalmente, ela acontece em 4 etapas, né? A primeira, a gente faz uma entrevista e aí tem algumas perguntas que são bastante pertinentes, como aquela, né, que eu citei anteriormente, né, de quais sentimentos estão ligados a esse quadro, né, de ganho de peso. E outra pergunta que eu acho bastante interessante, né, por exemplo, relacionado a aspectos emocionais mesmo. Por que que eles acham tão importante, né, passar por um processo psicológico para fazer uma avaliação bariátrica? Né? E isso é uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente fala de uma cirurgia bariátrica, né, existem muitos problemas assim com pós-operatório, né? Tem muitas pessoas, inclusive, que trocam isso pelo alcoolismo, né? O comer compulsivamente pelo alcoolismo, pelo uso de substâncias químicas, né? Então, é muito importante que seja feita uma avaliação psicológica, né, justamente para lidar com essas questões de como a pessoa tem se percebido, né, porque é uma mudança muito grande, né, então hoje a pessoa tem um corpo, de repente ela dorme e acorda com um corpo diferente, né, então tem muito dessa questão de como ela se percebe, como ela se vê, o que precisa ser mudado, qual é o objetivo dela com essa avaliação, né, psicológica para uma cirurgia bariátrica, né, a gente sempre recomenda, na verdade, né, e até o objetivo dessa conversa de hoje, né, a prevenção da obesidade, né, para que não chegue, não tenha necessidade de fazer uma cirurgia bariátrica, né, porque tem muitas questões que envolvem. O pré-operatório é realmente muito importante, né, mas o pós-operatório é ainda mais importante por conta de um período que a pessoa ingere só líquidos, né, então tem todo um processo de reeducação alimentar, né, então acho que principalmente na Unimed é obrigatório que tenha esse laudo psicológico, né, para a realização da cirurgia bariátrica. Então nós fazemos um processo que ele é bastante rigoroso, né, a entrevista, depois tem a aplicação de vários testes psicológicos, depois nós fazemos uma nova entrevista, né, até a entrega do laudo, e daí no dia dessa entrega a gente sempre reforça que existem outras maneiras de perder esse peso, né, de mudar esses hábitos, de buscar mudanças, né, ao invés de fazer a cirurgia em si, né? Talvez até a Erika consiga falar um pouquinho mais sobre essa reeducação alimentar, né, no pós-operatório, que é tão importante porque eu acho que esse é o período mais complicado, na verdade, da cirurgia, né? O pré, ele é bastante importante, né? A gente, inclusive, recomenda de que a pessoa esteja num processo psicológico, se ela não esteja, que ela comece um acompanhamento psicológico, né? Mas o pós-operatório, ele é realmente muito importante, eu acho que é o que tem que ter mais cuidado ainda. Então, esse é um aspecto fundamental, até a própria... a resposta já está quase que na pergunta. A cirurgia bariátrica, ela deve ser uma exceção, ela não deve ser a regra. Perfeito. Em relação à obesidade, né? Nós precisamos tomar um cuidado agora, porque a nossa sociedade, ela busca muito soluções fáceis, soluções mágicas para problemas graves, problemas crônicos, e os médicos não têm essa visão de que tudo deve ser resolvido de uma forma, vamos dizer, rápida, instantânea, e às vezes, como a Luan falou muito bem, acarretando outros problemas. Você resolve o problema da obesidade, mas você acaba tendo um problema de mudança da tua imagem, problema, às vezes até depressão. O pessoal que faz bariátrica, Érica, procura também um nutricionista depois. Você lida com esses problemas de pós-bariatrizados também? Sim, sim, nós atendemos, nós fazemos o acompanhamento, inclusive estimulamos, né, durante a avaliação nutricional, o laudo bariátrico quanto à nutrição, para que esse paciente continue o acompanhamento pós-cirurgia,
por pelo menos um ano, que é o período que ele tem, né, de maior perda de peso, e onde a gente vai ajudar esse paciente às boas escolhas, porque o que a gente sempre diz é que a quantidade que ele come vai se reduzir muito, né? Então, não precisaríamos se preocupar com isso. Mas como ele vai emagrecer, como ele vai perder esse peso, é onde entra a necessidade da equipe multidisciplinar, que eu colocaria o médico, o nutricionista, o psicólogo e o educador físico, né? Para a gente garantir um resultado e um sucesso. Então, ao longo desse ano, a gente acompanha o emagrecimento de cada mês, nós acompanhamos os suplementos necessários para cada período, quando nós não atingimos com a alimentação. E os pacientes que têm bons resultados são aqueles que mantêm esse acompanhamento. Eu tenho pacientes na clínica por mais de 2 anos de cirurgia, são pacientes que perderam peso e que a gente realmente não lembra mais desse momento, né, de obesidade, mas que eu sempre digo que ele abraçou a causa e ele fez, né, esse resultado junto com a equipe acontecer, porque só a cirurgia, ela não vai resolver todos os problemas, inclusive ela não é o fim deles, né, ela é o início de uma nova fase.